Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre estilo pessoal. Que tema, não? Que tema! Um tema que muitas vezes gera uma certa confusão, uma certa ansiedade nas pessoas e muitas mulheres têm a impressão, Thali, eu não tenho estilo. Thali, eu não sei me posicionar, não tenho estilo. Calma, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Você vai entender um pouco mais o que é estilo pessoal, tá? E como é que isso se aplica na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Então, todos nós temos a necessidade de nos sentir representadas por alguma coisa. Você pode falar assim, como, Thali? É a necessidade mais básica do ser humano, se sentir representada, tá? Querer fazer parte de um grupo, de uma comunidade. E então, daí que vem a nossa necessidade de nos vestir para nos sentir representadas, tá bom? E aí o que acontece? Se você não se veste dessa forma para se sentir representada, você sente até uma certa angústia. Já sentiu isso? Fala, Thali, parece que eu me visto, mas as roupas que eu uso não representam quem eu sou. Eu sou uma mulher X e as roupas representam Y ou vice-versa. Depois que eu me tornei mãe, parece que nada mais as roupas que eu tenho me representam. Você já teve essa sensação, tá? Então, o que acontece? Você provavelmente pode estar se vestindo como todo mundo, copiando uma tendência, copiando uma blogueira famosa, sem pensar se isso realmente representa você, se tem a ver com você. Por que você faz isso? Porque você quer fazer parte de um todo, você quer fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de uma tribo, né? Você não quer estar fora, não quer ficar se sentindo diferente. Então, por isso que você acaba se vestindo como as outras pessoas, muitas vezes, sem se perguntar o porquê você faz isso, tá? Então, por quê? Não está bem claro quem você é enquanto mulher. Se não está bem claro isso pra você, você não consegue se vestir com estilo. Por quê? Eu já vou te contar, tá? E aí você pode falar, Thali, eu não tenho estilo. Eu gosto um pouquinho de tudo. Eu já ouvi falar dos 7 estilos universais, e eu gosto muito do estilo romântico, eu gosto muito do estilo clássico, mas eu não sei muito qual é o meu. Eu acho que eu gosto de tudo, eu acho que eu não tenho estilo. E eu vou te dizer que todas nós temos estilo. Talvez você ainda não sabe como colocar ele pra fora, como representar. Mas aqui você vai aprender como, certo? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que eu gosto do que eu gosto? Por que eu prefiro um vestido ou uma calça? Ou por que eu prefiro uma calça de corte reto e não skinny? Ou por que eu gosto de camisa? Ou por que eu gosto de t-shirt? Tem um porquê atrás disso. Então, segura aqui essa parte, nós vamos agora adiantar um pouquinho mais pra frente. Então, afinal de contas, o que é estilo pessoal? O que é ter um estilo? Então, isso é até bacana para você anotar agora. O que é estilo pessoal? Estilo pessoal, o estilo é a manifestação visível e concreta da nossa personalidade. Transformando em miúdos é trazer para fora aquilo que a gente tem dentro. É você conseguir colocar nas suas roupas, no seu cabelo, nos seus acessórios, a mulher que você é por dentro. Perceberam? O porquê que às vezes é um pouquinho difícil a gente se vestir de acordo com o nosso estilo? Porque muitas vezes a gente não tem domínio de quem nós somos, tá? Então, se o estilo é a representação visível e concreta da nossa personalidade, não vai existir outra mulher com estilo como o meu, com estilo como o seu. Porque por mais que nós tenhamos características parecidas, jeitos de ser parecidos, a minha personalidade é totalmente diferente da sua. Então, o meu estilo é totalmente diferente do seu. Você vai dar pitadas da sua personalidade no seu estilo e eu no meu, tá? Então, por isso que a questão dos 7 estilos universais, que é uma das teorias que a maioria das consultoras de imagem usam, que não é o meu caso, eu não uso essa teoria, eu uso uma abordagem mais humanizada, o porquê que muitas vezes ela confunde as mulheres. Porque às vezes pode ser que você fale assim, Thali, eu me identifico muito com o estilo romântico, mas tem tempos que eu gosto do esportivo, tem tempos que eu gosto do clássico, e aí? Eu fico mudando sempre, tá? E o que acontece? Você é um ser único, você é uma mulher única. E não tem como você ficar se colocando nessas caixinhas, tá? Ai, eu puxo uma gaveta, pensemos nos 7 estilos universais como se fosse uma cômoda com 7 gavetas. Então, tá.
Se você fala pra mim que você se identifica com o clássico, romântico, esportivo, eu tenho que abrir 3 gavetas dessas e colocar você dentro. E outras mulheres que também se identificam com esses estilos, colocar, só que vocês não são iguais, nós não somos iguais. Então nós temos que aprender com essa abordagem humanizada, a colocar para fora a nossa personalidade com essa, vamos dizer assim, criatividade, com essa bossa que é só nossa, tá? Então a nossa imagem, ela deve comunicar, acima de tudo, a nossa intenção. As pessoas têm que olhar para nós e, sem que nós digamos nada, elas entendam a nossa intenção com a nossa vestimenta, um pouco da nossa personalidade. E isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu vou te dizer que não é. É porque você ainda não domina a linguagem visual, você ainda não domina a linguagem dos códigos, que eu vou ensinar, claro, para vocês, tá? Então, como eu disse, eu não trabalho com a abordagem dos 7 estilos universais, eu trabalho com a abordagem mais humanizada, tá? E o que acontece? O estilo, ele não está numa peça. Porque assim, quando a gente pensa em 7 estilos universais, romântico, clássico, esportivo, se você for na loja, você vai falar assim, olha, eu quero um vestido do estilo romântico. Não tem. Olha, eu quero uma calça do estilo esportivo. Não tem. Mas aquela peça carrega consigo um caimento, linhas, um tecido diferente, e tudo isso tem a ver com a sua personalidade. Você pode falar, Thalita, não tô entendendo onde você quer chegar. Calma lá que você vai entender, tá? Então, assim, usar a abordagem dos 7 estilos universais muitas vezes pode ser mais fácil a princípio. Por quê? Porque a gente entra naquela questão da categorização que eu falei pra você. A gente quer fazer parte de um grupo. Ah, você é do estilo clássico? Eu também sou. Ah, você é do romântico? Eu também sou. A gente quer fazer parte, né, desse contexto. Então é mais fácil a princípio, porque você vai lá, vê outras mulheres que têm o mesmo estilo que você e você vai lá e copia. Mas lembra que eu falei que o objetivo aqui não é copiar, o objetivo é ser você? A gente pode, claro, encontrar algumas referências, se inspirar nelas, mas é criar o nosso, tá bom? Como que a gente faz isso, Thali? Treinando o nosso olhar, tá? Abrindo a nossa percepção. Então o que acontece com a definição de estilo é isso. A gente abre a nossa percepção e começa a enxergar de forma consciente esses códigos, essa linguagem não verbal que a gente antes só entendia com o nosso inconsciente. E agora você vai trazer para o seu consciente, tá? Para tudo isso, o que é necessário? Aquela palavra que às vezes as pessoas já pegaram até uma birrinha dela, tá? Que é o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É ficar ali pensando, refletindo, quem sou eu? Não. O que é autoconhecimento? É buscar a verdade acerca de si próprio, tá? Então, se o estilo é a representação visível da nossa personalidade, você precisa entender um pouco mais da sua personalidade para conseguir representar o seu estilo. Sem isso, não vai ser possível, tá? Então, como que a gente vai fazer? Você precisa se autoconhecer para a gente conseguir definir o seu estilo. E como que a gente faz? Através das características base da nossa personalidade, tá? Thali, o que são essas características? É aquela característica que te define. Por exemplo, eu, Thalita, sou muito perfeccionista. Para algumas coisas isso é muito bom, para outras é muito ruim. Então percebe que ela é uma característica da minha personalidade, que ela me acompanha desde que eu nasci e vai continuar comigo até quando eu morrer. Então você também possui características que são assim. E você vai precisar fazer uma reflexão sobre elas. Quais são elas, tá? Pra gente poder usar na definição de estilo. Calma que eu já vou explicar certinho como que vai ser feito, tá? Além disso, além das características base da nossa personalidade, a gente também usa a linguagem visual, a linguagem não verbal, a linguagem dos códigos para definir o nosso estilo, tá? Se você reparar, todas as peças de roupa possuem nelas linhas, formas, texturas, caimentos. E é isso que são os códigos. Os códigos, o que acontece? Toda a nossa comunicação de imagem, ela é não verbal. Só que como que a gente se comunica então? Com o inconsciente da pessoa que nos vê. Olha que profundo isso, preste bem atenção nessa parte. A nossa comunicação
é com o inconsciente das pessoas que nos olham. E ela faz essa mensagem de nós nos primeiros 7 minutos que elas nos conhecem de forma inconsciente. E como? Através do inconsciente coletivo, através dos arquétipos do inconsciente coletivo, tá? Então, essa teoria prevém da psicologia junguiana. E o que Jung fala? Que pense no mar, tá? E nesse mar ele tem um iceberg. Pense na ponta do iceberg como seu consciente, ou seja, aquilo que está aqui na frente, aquilo que você domina, aquelas lembranças que você consegue de forma intencional acessar, tá bom? A parte de baixo do iceberg, ela é o seu inconsciente, ou seja, o seu inconsciente é maior que o seu inconsciente. O inconsciente é aquela parte das nossas lembranças, das nossas memórias, de crenças, traumas, emoções que nós vivemos e a gente não consegue acessar de forma intencional. E o restante do mar que está em volta do iceberg é o inconsciente coletivo. Eu e você e todas as pessoas no mundo, nós dividimos esse inconsciente coletivo. Ou seja, são estruturas, símbolos, formas que todos nós sabemos o significado, mas que ninguém precisa nos explicar que significado é esse. Só que se a gente olha e bate o olho, a gente sabe o que aquilo significa. Por exemplo, quando uma criança, quando a gente olha para o céu ser azul tem um porquê. Né? Porque atrás dessa cor existe uma psicologia. E a gente não precisa explicar para uma criança que o céu é azul e com isso ele nos passa o quê? Tranquilidade, acolhimento, sensação de pertencimento. A gente não precisa explicar para uma criança o que o sol simboliza. Entende? Então, quando a gente tem na nossa roupa estruturas, formas, linhas, caimentos, a gente se comunica de forma inconsciente com aquela pessoa, porque aquela pessoa entende esses símbolos de forma inconsciente. E o que acontece agora, quando eu estou te falando tudo isso? Eu trago, a gente tira essas informações do seu inconsciente e passa para o seu consciente. Agora você começa a dominar essas informações, essas estruturas, esses caimentos, e começa a usá-los ao seu favor. Percebe como essa ferramenta é muito poderosa? Então, quando você vê uma mulher que você considera elegante, sofisticada, madura, ela está comunicando isso para você através de códigos que comunicam isso. Percebem? Então, quando você domina, né, dominar para não ser dominada, quando você domina esses códigos, você consegue estar usando-os ao seu favor conforme você precise, tá? Então, a gente faz a junção dessas duas ferramentas, características base da personalidade e a linguagem não verbal, a linguagem visual dos códigos, para definir o seu estilo. Ficou interessada, né? É muito interessante esse assunto. E afinal de contas, Thali, como que nós vamos fazer isso? Veja na próxima aula que eu vou te dar o passo a passo certinho de como que você pode definir o seu estilo. Lógico, eu vou explicar tudo certinho e depois no decorrer eu vou auxiliando você. Então, até mais!